Renas que não têm o fixador. Vale ou não vale a pena? Como que funciona a preparação e a aplicação utilizando uma rena que não vem aquele fixador ali na caixinha ou até mesmo não vem de separado? E é claro que eu também vou explicar para que serve o fixador. Eu sou Bruna, designer de sobrancelha, criadora do método Brolife, e eu vou te ensinar a trabalhar com qualquer marca de rena, deixando seu medo para trás e conquistando sua liberdade financeira através ali da técnica excelente de especialização da rena. Vamos começar a entender o que é o fixador. O fixador, ele é um componente que quando ele atinge com a rena, ele faz pigmentar. O pozinho, de fato, ele já pigmenta um pouco. Se você derrubar esse pozinho ali em um tecido, você vai perceber que vai pigmentar um pouco. Mas se esse pozinho tiver com um fixador, ele vai pigmentar muito mais do que se tivesse sem. Então, ele tem essa intensificação a mais ali na preparação. Então, é ele que vai ativar essa rena para uma pigmentação. E como eu já te dei o spoiler logo no início do vídeo, existem algumas renas que não vêm o fixador, e isso pode ser um pouco desesperador. Quando eu vi isso pela primeira vez, quando eu comprei uma marca de rena que não tinha o fixador, eu olhei e pensei, meu Deus, eles esqueceram do fixador. Só que não, gente, algumas marcas realmente não vendem o fixador e não vem junto com o fixador. Esse fixador, ele já está embutido ali na composição dessa rena. Porque se não tivesse, a rena não iria fixar tão bem na pele. Eu, particularmente, gosto da ideia de ter um fixador por fora, porque quando você tem esse fixador por fora, você consegue trabalhar melhor ali com a técnica de soro ou água, que isso tem a intensificação, que eu vou falar sobre outro componente. Esse intensificador, que pode ser soro ou água, ele vai fazer com que a rena pigmente mais rápido. Só que nesses casos, quando a rena ela não tem ali um fixador e já é embutido, às vezes você não pode fazer essa brincadeira ali de utilizar o soro ou a água por não funcionar. Eu não sei se você sabe, mas o soro fisiológico faz com que a rena pigmente mais rápido e a água faça com que a rena pigmente mais lentamente. Só que algumas renas que já têm o fixador embutido ali nela mesma, evita o uso do soro fisiológico. Então, elas se adaptam melhor com a água. Isso não quer dizer que ela não vai pigmentar com soro, mas algumas renas, elas não se encaixam tão bem. E isso acaba tirando um pouco desse benefício de fazer essa troca, utilizar o soro para ter uma rapidez ali na pigmentação. Eu não gosto de pigmentação lenta porque eu aplico rapidamente, então nunca cheguei a utilizar a água, fazer esse joguinho. Mas esse é uma etapa que eu sempre indico para quem está iniciando, fazer esse joguinho, utilizar a água, depois o soro, para quem mora no frio, para estar utilizando o soro fisiológico para pigmentar mais rápido. Mas nada impede de uma rena ficar bem pigmentada. O importante é você trabalhar com a técnica de descanso. Colocou ela para descansar no plastifilme antes, ali geralmente elas vão se adaptar melhor na água e vai ter uma alta pigmentação. Só que é um pouco mais diferente, não vai ter tanto a ajuda de um ativo, de um intensificador. Agora, antes de você saber muito mais sobre os intensificadores, não deixe de me seguir aqui em todas as redes sociais, Bruni Sobrancelhas, e se inscrever no canal, porque faz total diferença para mim. Pode parecer bobo, mas é o que me motiva em trazer mais aulas toda semana. Conteúdos assim, de curso, aqui, gratuitamente. E se você estiver gostando, já dê aquele like. Esses dois intensificadores, eles são naturais. Tem rena, que agora estão produzindo, que tem o intensificador comprado à parte, por exemplo, a da Sorsil. Se eu não me engano, da Labenig também está sendo fabricada, não sei se já foi lançado o intensificador. A ideia do intensificador é para substituir o soro ou a água, e ele vai fazer com que pigmente mais rápido, sem necessidade ali de um descanso daquela rena.
Eu gosto da ideia do descanso. Eu sinto que é muito mais prático na hora de aplicar, porque quando você utiliza ali o intensificador, na hora da aplicação você precisa intercalar. Primeiro prepara e aplica. Depois você pode ali intercalar uma com a outra, da cauda para ficar na mesma tonalidade. Entende? Então eu sinto uma dificuldade utilizando o intensificador, mas nada acontece assim que vai te impedir de utilizar esse tipo de rena, tá? Eu não tô falando que é proibido, que é mais difícil, só que é de preferência. Eu gosto da rena que tem a possibilidade de utilizar um ativo, que no caso é um intensificador, utilizando soro ou água, e eu gosto da ideia de utilizar o fixador, entende? E eu gosto de colocar rena para descansar. Eu sinto essa preferência, entende? Mas se me der uma rena com essas finalidades, com essas formas de ser feita a preparação, eu consigo fazer. Por exemplo, essa aplicação de rena é a rena dela dele, que é uma rena maravilhosa, a aplicação ela é muito boa, o alinhamento é muito bom, a textura é muito boa. Só que é uma técnica que eu não tenho tanto costume e eu não dou tanta preferência assim. Só que dá para fazer um resultado incrível, independente da marca da rena. Por isso que eu trouxe essa técnica na prática para você ver que realmente é possível. Já tem profissionais que gostam dessa estratégia, que gostam de não ter a necessidade de colocar um fixador e só utilizar a água. Ali você chega ali na textura muito mais rápido. É muito mais simples uma técnica assim do que você utilizar um intensificador, que aí você tem que mudar a forma de aplicação. Agora, se você quiser que eu traga mais conteúdo sobre o intensificador e a forma de aplicação para esses tipos de renas que tem intensificador, comenta aqui que eu vou trazer, dependendo da quantidade de comentários, uma aula sobre isso. E como recompensa de você ter assistido até aqui, eu vou te explicar como funciona a preparação e a aplicação de renas que não vêm esse fixador, de forma simples e prática. Na preparação, você vai estar entendendo se a sua rena ela se adapta melhor no soro ou na água. Eu gosto da ideia de pigmentação rápida. Se você for iniciante, tudo bem você não se preocupar com isso. Mas eu me preocupo porque eu não gosto de perder tempo agindo na rena. Então eu gosto assim, deixar 2 minutos no máximo, assim, de uma rena média e de uma rena pigmentada eu deixo no máximo 5, 10 minutos assim, estourando. Então, eu não gosto de deixar a rena agindo por muito tempo. Eu trabalho com a estratégia do descanso e também com a estratégia do ativo, tá? Em alguns casos, essas renas não funciona a estratégia do ativo do soro fisiológico pigmentação mais rápida. Então, como você vai saber? Você vai fazer um teste. Você vai preparar ali um pouquinho da rena com soro e depois você vai preparar um pouquinho da rena com água. Lembrando que não pode ter o contato do soro com a água, porque senão vai dar ruim, tá? Então tem que ser uma ou outra. Então escolheu entre uma, preparou e faz um teste ali no pulso, coloca o mesmo tempo e marca ali o tempo. Depois você tira e vê qual dessas está mais escura, qual dessas ficou mais uniforme, porque às vezes também o soro pode acabar manchando. Ficou mais uniforme, pigmentou mais rápido? Essa é a melhor forma de intensificador. Então você vai escolher ou soro ou a água em base a esse teste. Agora, a técnica de aplicação. Nesses casos, é a mesma coisa, só que durante a aplicação a gente tende a acrescentar mais fixador e não acrescenta mais o intensificador. Só que nesses casos não tem o fixador, então você só vai utilizar o intensificador que foi escolhido. Então, se na preparação você utilizou a água, você vai estar aplicando a água durante ali a aplicação. Então, vai para o outro lado, a textura está um pouco mais cremosa, coloca um pouquinho de água. Vai para o outro lado, você utilizou soro, então coloca soro. Então, você vai aplicar aos poucos até voltar à textura original. Lembrando, quando a gente coloca um intensificador, ele tende a não funcionar tão bem igual um fixador. Então, por isso que você tem que deixar uma textura bem perfeita e levemente líquida no início dessa aplicação. Se você quiser fazer um meio termo, pode, mas você viu que deu super certo a aplicação dos dois lados. Você pode aplicar também nas bordas e depois aplicar no centro, ali dividindo a sobrancelha, mas tem que esfumar muito bem para ela não ficar marcada. Essa técnica é um pouco mais complexa, então eu indicaria de você fazer uniformemente mesmo. Faz uma e depois faz a outra. Não vai ter perigo, só não pode demorar muito tempo.
Eu não gosto de ter renas específicas, em falar, ai, trabalha com essa rena. Eu não gosto de citar algo direto, sabe? Ai, ela é boa, então eu indico essa. Não, eu gosto de ensinar a técnica. Por isso que eu não defendo nenhuma das renas. Eu falo que cada uma é de um jeito e vai de preferência. Tanto que eu tenho alunas que trabalham com a Pale Beauty, tem alunas que trabalham com a da Menela, com a Haruei, da Della Daily, La Benig, Sursil. Cada aluno trabalha com uma. Isso não quer dizer que uma é melhor que a outra. Quer dizer que elas entendem a técnica antes de entender ali como aplicar a rena. Entende? Não é só você aplicar a rena, é você entender a técnica. A técnica é o que é cada componente, o que que funciona, o que que não funciona, como que a rena ela oxida, como que a rena ela fica verde, o porquê isso, qual o componente da rena que faz isso acontecer. Então, por isso que as minhas alunas elas tendem a ter essa facilidade com qualquer marca. E você que está assistindo, se quiser ter um conteúdo mais completo, é só se inscrever no nosso curso Design de Elite, que está na nossa descrição. Você vai aprender tudo sobre o design, principalmente se tornando expert na rena. Eu entrego absolutamente tudo, tanto da rena natural até chegar à rena pigmentada, com alinhamento e todas essas composições que eu falei. Me siga em todas as redes sociais, Bruni Sobrancelhas, e é isso. Um beijo, até a próxima!